Olá, espero que tudo esteja bem e em paz contigo. Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma passagem da história do estado do Ceará e particularmente aqui do Vale do Jaguaribe, desta feita a descrição historiográfica do início do século XX, feita a partir do escritor Benedito dos Santos, que era membro do Instituto do Ceará e fazia parte da revista do Instituto do Ceará, que era direcionada à cultura, à história e à antropologia, geografia do estado do Ceará. Você pode dispor desse documento através do site do Instituto Cultural do Ceará. Basta dar uma pesquisadinha e você encontra. Aqui esse documento, o Benedito dos Santos, ele traz uma publicação que fez na revista falando sobre várias cidades do Ceará. Eu me deparei com a primeira cidade, que foi Russas, e gostaria de fazer uma leitura também crítica, onde a gente vai levantando algumas questões no decorrer da leitura, observar algumas passagens que merecem ser destacadas para nossa consolidação enquanto povo jaguaribano. Vamos lá ver. Aqui vamos à leitura, uma leitura de fôlego, mas que eu garanto que vale a pena porque tem muita informação bacana. Esse é o documento para a história de algumas localidades cearenses, por Benedito dos Santos, a cidade de Russas. A cidade de São Bernardo das Russas foi criada freguesia desmembrada do Aquiraz, por provisão do bispo de Pernambuco de 11 de março de 1735, Luís de Miranda, divisão civil, judiciária e eclesiástica da província do Ceará. Aqui cabe um parêntese para a gente falar que essa ação administrativa de Pernambuco, principalmente do bispado, visava a conferência de perto por parte dessa capital de Recife no controle da venda de gados, porque aí está no auge, nesse 1735, já estamos próximos do auge, mas o volume já é tão grande, traz a preocupação desses administradores portugueses, seja da igreja ou seja do Estado real, da realeza. Então eles queriam fazer essa fiscalização de perto, porque estava, como era distante de Aquiraz, de certo modo eles não fiscalizavam, já tinham muita coisa, um território muito grande para fiscalizar. Então eles desmembraram esse território das Russas para ficar sob o controle, sob a fiscalização de Recife, do bispado em Recife. Informando, porém, o tabelião público Avelino de Brito que, tombadas as terras do Jaguaribe em 1707, pelo ouvidor Cristóvão Soares Reimão, também foram demarcadas as que posteriormente haviam sido doadas ao patrimônio da freguesia de Russas. Parece duvidosa a data indicada na dita compilação, ou seja, ele se refere à data de 1707. De fato, a data real, verdadeira, é 1706. Foi um ano antes que foi criada a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, né? Mas que não estava dando conta dessa fiscalização por conta também da violência com que era tratado. Não só os fazendeiros entre si, mas contra indígenas, contra outras pessoas que
tinham alguma profissão, algum ofício e trabalhavam na cidade, no núcleo urbano. Então ameaçavam mesmo, inclusive o padre, eu suponho. Atendendo à representação que em 12 de setembro de 1798 fizeram os moradores do julgado de Russas ao capitão-geral e governador de Pernambuco, pedindo que a povoação fosse criada vila, o dito governador, em ofício de 16 de maio de 1799, ordenou ao ouvidor-geral da comarca do Ceará que inaugurasse a vila com a denominação de Santo Antônio do Ouvidor, mas, sobrevindo a separação da capitania do Ceará da de Pernambuco e ocorrendo algumas dúvidas sobre o assunto, o governador do Ceará, Manuel Bernardo de Vasconcelos, somente por ofício de 15 de junho de 1801, ordenou ao ouvidor da comarca, doutor Manuel Leocádio Redmacher, que procedesse à ereção da vila, cuja denominação de Santo Antônio do Ouvidor devia ser mudada para a de São Bernardo do Governador. Sim, até os autores concordam que foi um lampejo de elogiar a si mesmo, de homenagear, né? Como anteriormente o declarou ao juiz ordinário de Russas em ofício de 26 de setembro de 1800. Procedida a derrama entre os moradores do julgado, essa derrama aconteceu exatamente para que fosse erguida uma Câmara Municipal, o que não aconteceu imediatamente, né? E se tratava de taxar o povo, né? Era uma taxa que era cobrada em cima dos cidadãos, dos fregueses, daquela freguesia, para fazer o prédio da Câmara e para pagar de início alguns funcionários e tal, ter toda uma estrutura da vila, no sentido de nomear juízes de paz, juiz de órfão, juiz de vara civil, né, de crimes, de condenação de crimes, e eram somente esses 3 tipos de juiz, mas tinha outros oficiais, como o oficial de rua, que era aquele responsável por manter a ordem naquela determinada rua, né? Cada quarteirão pertencia a um oficial desse. Existia o oficial responsável por demarcar as casas, a localização e qual seria a forma, se seria de frente e tal, que era o oficial Carpina. E um outro oficial, eram vários oficiais, o Meirinho, que era o assistente do juiz, que conduzia os presos, os condenados à morte, ia na frente do condenado, gritando os crimes que ele havia cometido e porque estava sendo julgado a pena última, como é chamada nesses documentos. Procedida a derrama entre os moradores do julgado de Russas para as despesas da ereção da vila, a que eles se comprometeram na representação conforme ordenou o governador Bernardo Manuel de Vasconcelos, ao juiz ordinário João da Silva Salgado, em 21 de novembro de 1800. O ouvidor Redmacher, em cumprimento do referido ofício e em conformidade da Carta Régia de 22 de julho de 1766 e ordem de Dom João VI, príncipe regente em nome da rainha, Dona Maria I de Portugal, mandou publicar edital em 14 de julho de 1801, expedido do Aracati, marcando o dia 2 de agosto seguinte para a inauguração da vila,
Entretanto, por motivo não declarado, em outro edital de 5 de agosto, já datado de Russas, foi transferido o ato de ereção da vila para o dia seguinte, o que efetivamente verificou, pois no dia de quinta-feira, 6 de agosto de 1801, ao toque de sino e pregão do meirinho geral da Correição Miguel Moreira dos Anjos, no lugar do Pelourinho, que dito ouvidor mandou fazer e levantar pelo escrivão da correção Manuel Martins Braga, foi inaugurada a vila com a denominação de São Bernardo do Governador. No mesmo dia da ereção da vila, o dito ouvidor, abrindo um dos pelouros, declarou haverem saído para juízes ordinários o sargento-mor Francisco Xavier de Matos Fontes e José Jacó de Freitas. Só uma pausa para falar um pouco sobre que vem tratando o dito ouvidor abrindo um dos pelouros. O pelouro, pessoal, nada mais era como era a forma chamada as urnas, onde as pessoas depositavam os votos, embora fosse uma votação restrita, né? Tinha que ter uma renda mínima de 100 mil réis por ano e ser proprietário e saber ler e escrever. Isso quase ninguém sabia, mas passava porque tinha, né? Desde aquela época. No mesmo dia da ereção da vila, o dito ouvidor, abrindo um dos pelouros, né, abriu a urna para fazer a apuração dos votos, declarou haverem saído para juízes ordinários o sargento-mor Francisco Xavier de Matos Fontes e José Jacob de Freitas. Juiz de órfãos, o capitão-mor José Antônio de Souza Galvão, vereadores Manuel Ferreira de Mendonça, Agostinho Vicente Colares e Simão Pita de Holanda e Porto Carreiro, e procurador Manuel Dionísio de Araújo, aos quais deferiu logo o competente juramento. Pelo termo que assinou em 8 de agosto de 1801 com os funcionários acima declarados, demarcou o termo da vila inaugurada, assinando-lhe o território da freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Russas, compreendendo no mesmo o antigo julgado de São João, desmembrado da vila de Campo Maior, ou Quixeramobim, e o Riacho do Palhano, desanexado da vila do Aquiraz. Ainda por outro termo, lavrado na mesma data, 8 de agosto, assinou para patrimônio da Câmara Municipal o contrato real das carnes do açougue e aferição que seriam arrematados por quem desse mais, e também as serras dos bastiões Santos, Cosme e Damião, Flores e Campos, que não obstante haverem sido consignadas para patrimônio da comarca de Campo Maior por um simples despacho de seu antecessor, que o não podia fazer, visto não terem elas sido consignadas para a dita vila no ato de sua ereção. O dito ouvidor as desanexou para a vila de São Bernardo e ordenou ao escrivão da Câmara que notificasse por carta os juízes ordinários e de órfãos e escrivães da vila de Campo Maior, para daquela data em diante não mais se intrometerem nas ditas serras e nem praticarem ato algum de seus ofícios no julgado de São João, e mais terreno da freguesia de Russas, sob pena de serem punidos como transgressores das leis de sua Alteza Real. Por outro termo, que no mesmo dia assinou com os oficiais da Câmara, o dito ouvidor consignou para território da vila o mesmo espaço do território que até então servia de povoação de Nossa Senhora do Rosário das Russas, dentro do qual,
poderiam os novos agregados a ela edificar suas casas no alinhamento que para isto lhes mandassem consignar os oficiais da Câmara, na mesma conformidade em que já se havia criado. Convém declarar que, sendo conclusos ao Dr. Manuel Leocádio Rademacher os autos de eração da vila de São Bernardo, ele proferiu a seguinte sentença: vistos estes autos de ereção da nova vila, mais termos a ele juntos que devem servir de tombo a esta nova vila de São Bernardo do Governador. Os julgo por sentença e para validade interponho a minha autoridade judicial decreto e paguem as custas extra causa. Vila Nova de São Bernardo do Governador, 10 de agosto de 1801, Manuel Leocádio Rademacher. Criado o seu termo pelo Conselho do Governo da província, em 6 de maio de 1833, compreendido na comarca do Aracati, teve juiz municipal formado pelo decreto número 172 de 15 de maio de 1842, sendo nomeado Dr. Felipe Raulino de Souza Uchoa, falecido em 1887, já desembargador aposentado da Relação do Pará, criado o ofício separado de escrivão de órfãos para a Lei Provincial número 722, de 3 de setembro de 1855, suprimido pela Lei Provincial número 786, de 6 de setembro de 1856. Mais tarde foi criado o segundo tabelionato pelo Decreto Estadual número 96, de 22 de agosto de 1890, revogado pelo de número 186, de 4 de maio de 1891, antes do concurso. Elevada à cidade pela Lei Provincial número 900, de 9 de agosto de 1859, foi criado seu Comando Superior da Guarda Nacional pelo Decreto número 3436, de 8 de abril de 1865, sendo por decreto de 12 do dito mês e ano nomeado comandante superior o prestimoso chefe liberal Coronel Antônio Manuel Ferreira Maia, reformado por decreto de 20 de fevereiro de 1869. Criada com marca pela Lei Provincial número 1415, de 25 de agosto de 1871, declarada de segunda entrância pelo Decreto número 5.195, de 11 de janeiro de 1873. Foi nomeado seu primeiro juiz de direito por decreto de 30 de novembro de 1871, o Dr. Francisco de Araújo Lima, icoense ilustre, que foi presidente da província da Paraíba do Norte e faleceu nesta cidade em 1877. Instalada a comarca em 1872, servindo de promotor público interino o capitão Inácio Antônio Rodrigues Machado, em 26 de novembro do dito ano. Foi nomeado seu primeiro promotor público, o Dr. Caetano Alberto da Fonseca Lima, que teve por adjunto no termo o cidadão Joaquim Floriano Delgado Perdigão, nomeado também por ato de 20 de maio de 1872 para oficial do registro e hipotecário, instalado ali em 10 de fevereiro de 1873 pelo juiz de direito interino da comarca Dr. José Joaquim Domingues Carneiro. Egrégio presidente da Relação do Ceará, foi nomeado em 23 de março de 1872 o vereando Major Carlos de Saboia, tabelião público do termo, por decreto de 22 de outubro de 1847. As cadeiras primárias da localidade foram criadas para o sexo masculino,
a primeira em virtude da lei de 15 de outubro de 1827, com o ordenado marcado pela lei geral número tal. Aqui tem muitas datas, pessoal, vou dar interessa mais para quem está fazendo pesquisa, né? A comissão censitária da paróquia, nomeado pelo presidente da província em 3 de abril de 1872, se compôs nos seguintes membros: Dr. Francisco de Araújo Lima, Padre João Vicente Ferreira Lima, prestimoso chefe liberal de saudosa memória, Joaquim Nogueira de Freitas e Inácio Antônio Rodrigues Machado e João Gonçalves Ferreira. Criada a cadeira de latim pela Lei Provincial de 1486, de 14 de dezembro de 1872, foi nomeado para regê-la, por portaria de 7 de março de 1873, o inteligente professor Joaquim Floriano Delgado Perdigão, mas transferida para Quixeramobim pela Lei Provincial número 1989, de 12 de agosto de 1882, que foi revogada, veio afinal a ser suprimida pelo Decreto Estadual número 5 de 3 de março de 1892. Extinta a comarca em execução do Decreto Estadual 196 de 5 de junho de 1891, mas restaurada pela Lei nº 422 de 29 de setembro de 1897, compreendendo os termos de Limoeiro do Norte e Morada Nova, em 16 de fevereiro de 1898. Foi nomeado seu juiz de direito o ilustrado Dr. Raimundo Francisco Ribeiro, que a reinstalou em 7 de março seguinte, servindo de promotor interino o Dr. Joaquim Guedes Moreno Alconforrado, sendo logo nomeado promotor efetivo e advogado Vicente Marques da Rocha, porém pela Lei nº 491 de 22 de outubro de 1898, dela foi desanexado o termo de Morada Nova para compor a comarca de Quixadá. O seu Distrito de Paz da Cruz do Palhano, criado pela Lei Provincial número de 16 de setembro de 1882, em cuja povoação a Lei Provincial número 2005 de 6 de setembro do dito ano já havia criado uma cadeira primária do sexo masculino que, suprimida a Lei Estadual número 99 de 14 de setembro de 1893, lhe criou uma escola mista. Foi desmembrado para a União pela Lei Provincial número 2155 de 12 de agosto de 1889, revogada pelo Decreto Estadual número 58 de 4 de setembro de 1890, mas transferido para Aracati pelo Decreto número 5 de 11 de junho de 1892, lhe foi restituído pelo Decreto número 64 de 27 do dito mês e ano. A edificação do mercado público, inaugurada em 1º de janeiro de 1904, autorizada pelas leis número 73 de 16 de agosto de 1893 e a Lei 248 de 13 de setembro de 1895, que estipularam as condições do respectivo contrato. Para a construção de uma via férrea da capital à cidade de Russas, a Lei Estadual número 229 de 29 de agosto de 1895 concedeu privilégio ao coronel Tristão Antunes de Alencar, que firmou o respectivo contrato em 9 de setembro do dito ano, mas pela Lei nº 735, de 28 de agosto de 1903, foi prorrogado por 5 anos o prazo em que o contratante deve iniciar os trabalhos. Só uma ressalva: e nunca fizeram. Estão deficientes e incompletas as notícias oficiais da formosa e promissora cidade de Jaguaribano. A falta de esclarecimentos necessários que não nos foi possível obter, mas para remate das referências que ficam singelamente expostas, relembramo-nos a memória saudosa, grata e venerada de 2 varões
pré-claros e eminentes que ali estiveram, o seu querido berço, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, insigne e virtuoso bispo de São Paulo, e o conselheiro Manuel Elisiário de Castro Menezes, magistrado íntegro e conspícuo, nascido em 29 de abril de 1813, que no regime da monarquia foi primeiro vice-presidente da província do Mato Grosso e ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E aqui já começa a cidade de Cascavel. Portanto, são essas as considerações e a leitura de hoje. Vou buscar outras cidades do Vale Jaguaribe e trago a leitura aqui para ler junto com vocês. Um abração, tudo de bom.